parede. Então a parede e a cadeira têm aptidões que o branco e a sombra não têm. E nós em Deus somos como o branco é na parede. Nós não conseguimos existir por si mesmos. Nós só existimos na medida em que participamos do ser de Deus. Paulo disse em Atos, nele existimos e nele nos movemos. Então não é Deus que está basicamente em nós, somos nós que estamos em Deus. E tudo que existe, como não existe por si mesmo, só existe na medida em que recebe a existência de Deus. E tudo que Deus dá é bem. É como se fosse tirar um peixe do mar e morre. Basicamente. Deu para entender? O diabo tem capacidade de existir por si mesmo? Não. Um dia talvez ele cesse de existir, Deus tire esse bem dele. Não, porque ele não é eterno. Exatamente, ele não é eterno. Então se ele não é eterno, ele não pode existir por si mesmo. Então se ele continua existindo, ele existe dependendo de um bem que é a existência, que é entregue pelo ser. Então se tudo... E onde está escrito isso? 1 Timóteo 4,4 e Gênesis 1. Tudo que Deus fez é bom. Dando para entender até aqui? Então vamos continuar. Então qual é a primeira conclusão que a gente tirou? Tudo que existe é bem. Se tudo que existe que é bem, sabe o que o pecador busca? O bem. Espera aí, então o pecador busca o bem? Então quer dizer que pecado é buscar, porque tudo que existe que é bem. Por exemplo, quando o estuprador comete o ato de estupro e ele peca, o que ele está buscando? Prazer. O prazer em si é um bem ou é um mal? Prazer em si é um bem. Prazer. Se o prazer não fosse um bem, o estuprador buscaria? Não. Então quer dizer que o estuprador está buscando um bem, que é o prazer? Sim. E o ladrão, quando ele rouba o celular, ele está buscando para si um bem ou um mal? Uai! Então quer dizer que pecado é buscar um bem? Quando o cara trai a mulher, ele está buscando um bem ou um mal? Bem pra ele. Ele está buscando o bem do? Ele está buscando o bem do? Prazer. Existe algum pecado aqui que não busque o bem? Pense. Tem sempre um pecado que o pessoal cita, mas e esse? Como é que funciona aí agora? A gente tem que resolver um problema, e esse problema é o Agostinho que vai resolver. O que você perguntou, Marco? E o suicídio? E o suicida? O suicida, diz Agostinho, ele busca o bem do descanso. Da paz. Então todo pecado o cara está buscando um bem. Então no que consiste o pecado? Transgredir uma lei. É buscar um bem? O assassino, quando o assassino busca, o que ele quer? Vamos imaginar um caso. Cara, você quer casar com aquela mulher, então o cara vai casar com ela, então eu quero atrapalhar. Então você vai e mata ele para o quê? Para casar com ela. Você está buscando um bem ou um mal? Bem pra ele. O bem para ele, exatamente. Está buscando o bem para si, o bem do prazer. Então se pecado é buscar um bem, quando a Bíblia manda a gente não pecar, a Bíblia está falando para a gente não buscar o bem? Tá estranho isso aí. Olha como Agostinho resolve, pessoal. E pessoal, isso aí que você está falando é nada a ver. É nada a ver porque você não enfrentou os dilemas que a sociedade de Agostinho enfrentou quando começaram a argumentar que não existe pecado. Que essa vida é única e temos que buscar o prazer mesmo, e Deus nos fez para viver em prazer. E argumentou de todas essas formas. E eu falei na primeira questão aqui da aula sobre a pergunta-problema do calendário. Quem lembra do calendário? Que ninguém ia gostar de aula de calendário. Quando eu apresentei o problema que o povo enfrentou, ficou interessante. Parece nada a ver porque a gente não enfrentou os dilemas que a igreja daquela época enfrentou. Que necessitou, a gente recebe tudo mastigado, que necessitou dessa resposta. O que o Agostinho diz? Sim, tudo que existe é bem, mas ainda assim existe o pecado. Por quê? Aí Agostinho apresenta que a Bíblia diz que existe uma hierarquia de bens. Existem bens maiores e bens menores. Então eu vou colocar aqui, ó. Bens maiores e bens menores. Um exemplo disso. Ele diz que Deus é o sumo bem. Mas Deus, quando criou, ele compartilhou dos seus bens com a criação.
E na criação há pluralidade de bens, como um arco-íris que se torna belo pela pluralidade de cores. E ele diz, existem bens menores e bens maiores. Por exemplo, a pedra é um bem? Sim, e a pedra é um bem que existe. O bem da pedra é o existir, mas existe um bem maior do que a pedra. Por exemplo, a árvore, porque a pedra é um bem que existe, mas a árvore, ela existe e ela tem vida. Um bem que a pedra não tem. Mas existe um bem maior do que a árvore, que é um leão. Por quê? Porque a pedra existe, a planta existe e tem vida, mas o leão existe, tem vida e tem instinto. Tem a capacidade de se relacionar, mas existe um bem maior do que o leão, que é o ser humano. Porque o ser humano existe como a pedra, ele vive igual a planta, ele tem instinto como o leão, mas ele é dotado de razão e capacidade de arbitrar os seus próprios instintos. Então, nessa hierarquia, o ser humano é bem, na criação o ser humano é um bem. Prova isso na Bíblia. Sim, quando Deus estava criando no Gênesis e viu que era bom, quando chegou no ser humano ele falou o quê? E viu que era muito bom. Quando Jesus fala lá em Mateus, não vos preocupeis com o dia amanhã, etc, etc. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, e vosso Pai as alimenta. Porventura vós não tendes muito mais valor do que todas elas? Então, se nós temos mais valor do que as aves, significa que nós somos um bem maior. O Agostinho ainda diz que existem bens do corpo e bens da alma. Os bens do corpo são o nosso próprio corpo. Agora, os bens da alma, por exemplo, um bem do corpo, saúde, mas um bem da alma são os bens eternos, justiça, bondade, amor, misericórdia. O que está acima, a justiça, bondade, amor e misericórdia ou a beleza do corpo? Justiça, bondade, amor. Porque eles são bens eternos. Então, se tudo é bem e existe essa hierarquia de bens, no que consiste o pecado? O Agostinho diz, o pecado consiste em escolher um bem menor em detrimento de um bem maior. Quando o homem estupra a mulher, ele escolhe o bem do prazer. Qual é o bem maior? O prazer dele ou a liberdade daquela mulher em escolher com quem vai ceder o seu corpo? A liberdade da mulher. O emocional dela, qual é o bem maior? O prazer do estuprador, o emocional da mulher que ele fere quando faz aquilo? Quando o homem casado adultera, qual é o bem maior? O prazer dele ou a fidelidade? Quando um pai de família deixa de atender os seus filhos e nas suas necessidades, em nome de trocar a roda do carro, qual é o bem maior? O filho ou a roda do carro? O filho. O quê? Todo pecado, pessoal, todo pecado é quando a gente, em detrimento de um bem maior, a gente prefere o bem Vou dar um exemplo para você. Eu fiz, antes de apresentar todo esse argumento, na aula do bacharel lá em Curitiba, eu fiz uma pergunta. Suponhamos que você tem um cachorro seu e você viveu anos com ele, você ama ele, e de repente esse cachorrinho está morrendo afogado, mas na direita tem uma criança de 4 anos morrendo afogada, que você nunca viu na vida, e essa criança está doente, mesmo que você salve ela, daqui 6 meses ela vai morrer. E você vai ter que escolher, ou você salva o seu cachorrinho, ou você salva aquela criança que você nunca viu e daqui 6 meses vai morrer por causa da doença. Quem você deve salvar? A criança? Mas a Bíblia diz isso. Então por que isso é pecado? Perfeito, por conta de você escolher o bem menor em detrimento de um bem maior. O menor é salvar quem? Explica pra ele, o que você acha, Dagmar? Seu pai falou que eu ouvi alguém falando salvar o cachorro. Esse alguém pecou. O cachorro é o menor. Ah tá, é porque em algum momento eu ouvi uma coisa errada aqui. Essa pessoa pecou. Eu vi gente falando assim que... Ei, Luiz, eu vi gente falando que dependendo da pessoa ele salvaria o cachorro. Ai, o amor fica na hora. E se tiver uma criança e 1000 cachorros? E aí, pastor? Tem que salvar a criança por quê? A criança é o bem maior. Porque é o bem maior. Então, nós temos que entender que a essência da lei de Deus
não se refere simplesmente a um conjunto de listinha de regras. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso e tá bom. Se a gente cumprir essa listinha de essência de regras, mas não for movido por uma intenção que entende este princípio, eu estou buscando o bem maior, eu vou ser um fariseu. Como Paulo diz em 1 Coríntios 13, se você dá tudo que tem para os pobres, mas você não tem amor, ou seja, o que é amor? Amor é buscar o bem maior. Isso é amor. Amor é buscar o máximo bem. Por isso que tem todas as características que o Maio começou a ler. O amor é sofredor, porque ele sofre em nome do bem maior, como o nosso rei sofreu. É perdoador, porque ele perdoa em nome do bem maior, como o nosso rei perdoou. Então, se Deus é o sumo bem, amor é buscar a Deus acima de tudo. Perfeito, eu ia chegar nisso futuramente. Por quê? Se Deus é o sumo bem, quando eu amo Deus, o que eu estou amando automaticamente? O bem maior. Eu estou amando a justiça. Eu estou amando a fidelidade. Eu estou amando alimentar o faminto. Eu estou amando cobrir o que tem frio. Eu estou amando visitar o preso. Eu estou amando uma criança lá em Curitiba, que chegou aos meus ouvidos quando eu trabalhei em comunidade terapêutica, que tem uma máfia lá, que o cara chega na favela, onde tem gente assim numa miséria, às vezes é 2 dependentes químicos lá, e ele fala o seguinte: faz um filho, e depois você vai me alugar esse filho. Eu vou te dar aí 3 cestas básicas no mês, você me dá esse filho. Aí o mafioso pega o filho e aluga para um cara aqui que vai ficar pedindo no semáforo. Ele fica com aquela criança pedindo no semáforo. Quando tem criança, aumenta 10 vezes a quantidade que o pessoal dá. Aí esse cara que fica no semáforo pega a parte dele, paga a parte do traficante, o traficante tem lucro em cima da criança e paga a cesta básica pro... Quando o pastor escolhe comprar a Ferrari, quando o pastor que eu conheço lá, que ganha 100 conto para cima, lá em Curitiba, escolhe viver nesse luxo, em detrimento dessas crianças que estão sendo vítimas, ele está dizendo: eu amo mais o meu luxo do que o seu filho. Escolheu o bem menor. Eu amo mais o seu luxo do que o seu filho. Por quê? Se eu te amasse de verdade, sabe o que eu faria? Já que você está por 3 cestas básicas, você está cedendo o seu filho para o traficante, vamos fazer assim então? Eu te dou 6 cestas básicas, para você deixar a gente levar a sua criança numa creche, lá da igreja que a gente tem, igrejas gigantescas lá, a gente vai cuidar dele, a gente vai cuidar de vocês, porque eu amo você mais do que o traficante. É tão pecado quanto. Beleza? Quando... pessoal, e tem tanto negócio que eu não quero nem começar a falar. E a gente tem que se irar. Sabe por que a gente tem que se irar? Porque Deus se irou quando viu os órfãos e abandonados sofrendo. E a gente não tem que se irar só com os outros, não. A gente tem que colocar esse peso sobre nós mesmos, revestidos nos nossos confortos e se esquecendo que tem criança lá assim, e às vezes a gente não move o mínimo. Não tem coragem de abrir mão às vezes do preço de uma Netflix, escolhendo sempre o nosso próprio bem em detrimento do bem maior. Isso é tão pecado quanto qualquer outro, porque a gente fica olhando só para a listinha: eu não adultero, eu não roubo, eu não mato, eu não tenho ídolos, mas está a todo momento escolhendo o bem menor. E sabe o que se chama a volição de escolher o bem menor? Egoísmo. Por isso que o oposto de amor, o amor busca o máximo bem do outro e do todo, o egoísmo busca o máximo bem de si em detrimento do bem maior. Isso é egoísmo. Por isso que 1 Coríntios 13, Paulo diz assim: o amor não busca os próprios interesses. Aí você vai vir me dizer que Deus quis dar a Ferrari para o profeta lá, Roberto Rui. O cara ostenta uma Ferrari lá em nome de Deus, e Deus é um tirano favoritista que deu uma Ferrari para ele e não cuida dessas crianças lá que estão sendo vendidas? É isso que você quer me dizer que Deus é? Essa parte ela é em Apocalipse, pastor? Apocalipse 2:4, onde vai falar assim: tenho porém contra ti que deixastes o teu primeiro amor. A gente quando não nasceu
praticamente no berço cristão, passou, no meu caso, passou por um perrengue daquele e veio para Cristo na dor, vamos dizer assim. E quando você começa a ter experiências com o Senhor, o que você mais quer fazer é todas as obras. Você quer virar o bombril dentro da igreja para poder estar fazendo de tudo um pouco, para poder propagar a palavra, trazer todas as formas. Nós sempre vamos morrer pecador. E É verdade. Só um pouquinho mesmo. deixando essa parte do primeiro amor, das obras, porque a gente quer estar em todo lugar, a gente quer estar no hospital, a gente quer estar no presídio, a gente quer estar... E glória a Deus. E é isso mesmo. Quanto mais a gente... Ser integrante do reino é isso. Quando a gente se integra, se torna integrante do reino de Deus e entra no reino de Deus, a gente nasce de novo. E sabe o que é nascer de novo? É o conceito de arrependimento. Sabe o que é arrepender-se segundo Charles Finney? Arrependimento é a mudança de mente quando o estado do nosso coração sai de um estado de egoísmo, onde o eu está no centro, e onde Deus é o meu tirano que me favoritiza, que me torna favorito, onde o coração sai desse estado de egoísmo e vai para o estado de benevolência, e vai para o estado de amor. Eu já não sou diferente do outro. A minha luta é integrar o reino de Deus para lutar, manifestar o reino de Deus pelo bem máximo de todos. E eu estou dentro desse todos. Perguntas? Em Mateus 23, 3. Por exemplo, um texto bíblico que mostra essa hierarquia de bens, o fizeste um pouco menor do que os anjos, mostrando essa hierarquia. Tem bastante coisa aqui, pessoal, que vocês podem ler depois, tá bom? Então, no que consiste, por exemplo, a sabedoria? Quando o Espírito Santo nos convence do pecado, a sabedoria consiste em conseguir discernir estes bens. Porque tem muitas vezes que a gente não sabe qual é o bem maior a se buscar no momento. O que eu faço agora? Qual é o bem? Quanto mais sábio o indivíduo se torne, quanto mais ele mergulha no Espírito Santo, mais ele tem discernimento do que é viver na prática, o que é buscar esse bem maior. E quando a sabedoria do Espírito Santo nos convence a buscar o bem maior, é como uma convocação para colocar debaixo dos nossos pés o nosso egoísmo que nos prioriza. Por isso vem a palavra de Paulo, quando você ouvir a voz do Espírito Santo, não... Por que você vai endurecer o coração quando ouvir a voz do Espírito Santo? Porque provavelmente o Espírito Santo vai mandar fazer uma coisa que o seu egoísmo não quer. Porque você não quer sofrer, nós não queremos colher as consequências do amor. Posso falar uma coisa? Pode, ué. Hoje essa palavra ela veio todo o ensino. Veio até para confrontar algo que o Senhor tem mandado eu e meu esposo fazer e nós estamos relutando. Amém, irmão. Então se o Senhor está confrontando, o faça. Porque se você endurecer o seu coração, vai saber o que vai acontecer, né? Incomodou, né? Fala, irmão Anderson. A aula é interessante, né? É para aprendizagem de todos, mas quase no final agora eu falo de amor, né? E eu agradeço que eu sou voluntário no comitê que trata, ajuda pessoas com situações de rua, aqui na cidade, representa a de Belém, né, o pastor nos chamou lá, e assim, só que assim, eu espero, com toda essa aula de hoje, que a próxima aula, daqui um mês, nós possamos aqui, porque assim, é muito fácil nós ouvirmos o Senhor aqui, e trazermos, né, guardarmos para nós, que nosso coração, mas eu espero que daqui um mês, toda essa sala nossa, toda essa turma toda, seja voluntário nos projetos da cidade. Exatamente. Se isso daqui não virar prática, não vale de nada. Você não precisa trabalhar no que eu trabalho. Por exemplo, vocês acreditam que quando eu deixei tudo que eu poderia ter na vida de lado para ensinar teologia, eu busquei o bem maior ou eu busquei o meu bem egoísta? Bem maior. Mas a primeira vez quando eu fui para o seminário, eu era gerente de uma rede de 4 lojas e ia me tornar sócio. E vendo como uma falsa teologia está sendo ensinada, aí o que é pecado aqui? Não, eu vou ficar aqui, vou ficar sócio e vou morrer rico, no empresário gigantesco. O que é buscar o bem menor? Se estende para muitas coisas, não é só essa listinha dos pecados, isso é só uma regra de etiqueta. A essência está para muito além.
E você não precisa fazer o que eu fiz, você não precisa se aprofundar em teologia como eu quero para servir e ensinar. Você não precisa se aprofundar às vezes, por exemplo, se você não é capacitado para a área de morador de rua, talvez você seja para crianças abandonadas que estão em orfanatos. Talvez você seja para idosos, o número de depressivos em idosos cresce assustadoramente. Talvez você se vai dedicar à área de socorrer gente em ideação suicida. Talvez você vai querer menor infratores. Eu não sei. Mas a sua vocação, a sua área, deve estar submetida a esta grande missão de Deus, que é buscar o bem maior. E todo pecado é egoísmo. Perguntas. Que horas são? Fala, pastorzão. Ele perguntou lá, fez em 5? Nossa, meu Jesus, eu passei. Fala, pastorzão. Reflexão. O evangelho do reino está banalizado, né? Tá. Olha a minha voz, olhem pela minha garganta. Está banalizado porque você vê, não é só a questão do carro. Nós temos outras revelações que é tudo furado. Sim. E outras coisas mais. Sim. As pessoas, apostasia teológica, a pessoa com a Bíblia na mão e errando. Olha, o pastor falou aqui que envolve, por exemplo, eu dei exemplos do carro, mas ele disse envolve muitas outras coisas. Não é só, né? Muitas outras coisas, não é só isso daí no carro, não. Eu dei um exemplo e realmente é muitas outras coisas. E perceba que todas essas coisas sempre vão cair no quê? Princípio do egoísmo. Próxima aula. Já que nessa aula eu não respondeu Mateus 23, eu vou dar uma outra texto difícil, problema para vocês pesquisarem. Romanos capítulo de número 14. Se Jesus falou que ele não obedecia a tradição de ninguém, mandou a gente desobedecer, porque lá em Romanos 14, Paulo está dizendo o seguinte, não coma, senão você vai, o fraco que não quer comer, você vai, entendeu? Lembra daquele texto? Romanos 14, leia o capítulo inteiro. A pergunta é, se Jesus está dizendo para obedecer essas tradições, em nome de não escandalizar o outro, é para obedecer ou não obedecer as tradições humanas? Entendeu? Porque aparentemente parece que essa palavra de Paulo está contradizendo Jesus e parece que Mateus 23 parece que Jesus está se contradizendo a si mesmo. Na próxima aula nós vamos reservar um tempo e vocês vão apresentar as respostas de Mateus 23 e Romanos 14 e nós vamos estudar. Fechou? Tamo junto, pessoal? Vamos orar. Eu ia cantar um louvor, mas não vai dar tempo. Vocês até viram que o irmão do guarda já está ali. É? Minha garganta tá, ó. Não, deixa. Não, que lá é muito pesado. Muito pesado. Pessoal, orem pela minha garganta. E ore. E pessoal, é o seguinte, vamos lá. Vocês acreditam que esse curso aqui tá levando uma boa mensagem fazendo bem? Então, pessoal, convide alguém e talvez, por exemplo, se você conhecer alguém, tem uma pessoa que ardentemente quer fazer, eu luto para conseguir uma bolsa para ela. Tem muitas bolsas e muitas, não são poucas não, que eu estou bancando meu próprio bolso. E às vezes, se você quer que essa mensagem alcance alguém, você pode ofertar também, não é questão para mim, mas se você não tiver condição em ninguém, pode falar comigo, que se eu não conseguir bolsa, eu bancarei no meu próprio bolso também, porque não é questão egoísta, pessoal. A gente precisa alcançar o máximo de gente com essa mensagem, tá bom? Você queria falar alguma coisa, Madenice? Não? E orem pelas turmas, tem outras turmas, tem bastante aluno, e que esse evangelho venha capacitar a gente. Fabinho, ora aí para nós. Muito obrigado por essa aula.